queridos ouvintes desta mensagem. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. É com muita alegria que me dirijo a vocês para deixar mais uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema buscando ao Senhor de todo o coração. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupa para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Se não há, Deus tem cuidado. Jesus assim falou. E o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. O texto básico é Jeremias 29, de 10 a 13. O texto diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, mostrando-vos tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, ou de vós, como diz aqui a palavra, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscaram de todo o vosso coração. Dando continuidade a esta palavra, nós podemos ver que a promessa do Senhor é feita, né, ao povo de Israel que estava lá no cativeiro. Essa palavra foi dirigida a eles, ao povo de Israel quando estava no cativeiro babilônico, por um período de 70 anos, mais do que os fez ir para o cativeiro, o afastamento de Deus. Deixaram de buscar a Deus para servir a outros deuses. Na continuidade, nós vamos ver que o povo deixou de ouvir a palavra de Deus, deixou de buscar a Deus para servir a outros deuses. Por isso, Deus permitiu que eles fossem levados ao cativeiro. Nós vamos ver mais algumas informações, orientações sobre esse cativeiro. Pode conferir conosco aí em Jeremias 25, o verso 3, que diz: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Esse é o verso 3. Então, durante 23 anos, Jeremias anunciou a palavra para aquele povo, mas eles não deram ouvido ou atenção à palavra de Deus. Verso 4 vai dizer, antes um pouquinho, ele diz: eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Então eles não deram crédito a Jeremias, como foi dito antes, né? Então Jeremias durante 23 anos anunciou a palavra para eles, mas eles não deram crédito na palavra de Jeremias. Agora vem o verso 4, que diz o seguinte: embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção. Então veja bem, Jeremias está confirmando essa palavra para eles, mostrando para nós também a razão do cativeiro daquele povo, daquela nação amada de Deus. Eles deixaram de ouvir a Deus, deixaram o Deus de lado para buscar outros deuses. Por isso Deus ficou indignado com eles e permitiu que eles fossem levados para o cativeiro. Vamos dar sequência ouvindo outras orientações da palavra. O verso 5 diz: quando disseram, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, eles não deram ouvido o que Deus falou através desta palavra. Aí nós vamos ver o verso 6, que vem na sequência, que fala sobre o conselho de Deus. Então Deus está dando um conselho para eles nesse verso. Ele diz: não siga outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos que vocês fizeram, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas não deram atenção à palavra de Deus. Então veja bem, Deus chamou a atenção, Deus aconselhou, dizendo: não siga outros deuses para prestar-lhes culto, porque nós vamos prestar culto só a Deus, que é o Todo-Poderoso. Mas eles não deram ouvido o que Deus falou. Não prestem cultos e nem adorá-los, para nem prestar culto e nem adorá-los. E aí Deus fala: não provoquem a minha ira com ídolos que vocês fizeram, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Então Deus estava mostrando para eles, falando para eles, orientando eles, pedindo para eles que não prestassem culto aos deuses, na verdade não era Deus, para que eles não trouxessem a ira sobre eles mesmos.
E nós vamos ver mais aí adiante no verso 7, Deus falando, né, no capítulo, do mesmo capítulo 25, no capítulo 25 de Jeremias, aí o verso 7 diz: todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, não me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Então, Deus, repetindo o verso, ele diz: todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Então, o conselho de Deus para eles não adiantou. Eles não acreditaram que Deus poderia puni-los. Por isso, Deus mostrou para eles que Ele tinha toda a autoridade sobre eles e estava mandando eles agora para um cativeiro, que eles iam passar 70 anos sofrendo as consequências da sua desobediência, para que ali naquele cativeiro eles pudessem entender a irresponsabilidade deles e a forma como eles estavam servindo a Deus. Então Deus permitiu que eles fossem ao cativeiro por causa da sua desobediência. Para vocês entenderem melhor, leia todo o capítulo de 25 de Jeremias, para que vocês possam entender melhor esta história do povo de Israel no cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um dos acontecimentos mais importantes da história dos hebreus e também um dos mais dolorosos. O cativeiro da Babilônia, ou exílio, ocorrido no século 6 a.C., é um dos mais importantes da história da civilização hebraica. Por quê? Ali eles puderam refletir na desobediência que eles cometeram para com Deus, e eles puderam entender que Deus era o único Deus que eles precisavam e deveriam adorar, como todos nós também precisamos entender isso, que é o único Deus que nós precisamos prestar culto a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e não podemos tirar ou desviar a nossa mente para outras coisas que não glorificam e que não adora o nome do Senhor. Dando continuidade à nossa palavra, o povo de Israel sofreram 2 deportações. A primeira ocorreu no ano de 587 a.C., quando o templo de Jerusalém foi saqueado. Então, essa foi a primeira deportação. Aí vem a segunda deportação, que ocorreu em 598 a.C., quando o templo de Jerusalém foi totalmente destruído, a mando do rei Nabucodonosor, então imperador. Então essa segunda deportação foi mais pesada, porque houve a destruição do templo de Jerusalém, que para eles era um lugar sagrado, nada poderia tocar ali. Então aquele templo, além de ser destruído, totalmente foi arrasado, para nunca mais ser levantado. Então nós vemos que aí Deus pune eles novamente pela segunda vez, com a desobediência deles, por não atentar para a palavra do Senhor. Dando continuidade. Queridos, toda desobediência tem uma consequência. Presta atenção nisso. Toda desobediência tem uma consequência. E às vezes amargas e dolorosas. Por isso, veja como você tem buscado a Deus. Se você tem buscado de todo o coração, ou se apenas está imitando alguns que adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus não é o homem que aceita qualquer coisa. Deus, Ele quer o melhor de nós para Ele, porque nós somos criatura dEle. Por isso quer o melhor de nós. E nós precisamos reconhecer isso. Não podemos buscar a Deus de qualquer maneira. Temos que buscar a Deus realmente de todo o nosso coração.
Buscar o Senhor de todo o coração significa buscar a sua presença. Presença é uma tradução comum da palavra hebraica, face. Então nós temos que buscar essa presença do Senhor, buscar a sua face. Os filhos de Deus não estão sempre na sua presença? É uma pergunta. Sim e não. Vamos ver por quê. No primeiro sentido, é que Deus é onipresente e, portanto, sempre está perto de tudo e de todos. Ele mantém tudo que existe sobre seu domínio. Seu poder está sempre presente, sustentando e governando todas as coisas. Então esse é o primeiro sentido, porque de sim ou não está o Filho de Deus na presença de Deus. Vamos ver o segundo. No segundo sentido, sim, Ele está sempre presente com seus filhos, no sentido da sua promessa, da aliança, de estar do nosso lado, trabalhar por nós e transformar tudo para o nosso bem. Então Deus fez essa promessa, Ele está conosco todos os dias, por isso nesse sentido aí Ele está conosco. É o segundo sentido. Vamos ver agora o que Ele vai falar mais adiante. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Então nesse sentido Deus está provando aí a sua promessa, comprovando aí a sua promessa de estar conosco todos os dias. Então, nesse sentido, todos os dias Ele está conosco, porque Ele prometeu estar conosco, conforme o texto livre. E Isaías nos aconselha: buscai ao Senhor enquanto se pode, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Repetindo o verso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está sempre perto, nós que sempre estamos distantes do Senhor. Por isso Isaías está convidando a todos a buscarem o Senhor, voltar-se para o Senhor, buscar enquanto se podia achar o Senhor. Vai haver tempo que nós vamos buscar a Deus e não vamos achar, diz na sua palavra. Está lá no livro de Amós, no capítulo 4, você vai encontrar lá no verso 12 ele falando sobre isso. Então, busque o Senhor enquanto você pode achar, enquanto você tem oportunidade, enquanto você está vivo e pode buscar e adorar o Senhor em espírito e em verdade. A busca pelo Senhor deve ser constante. Não podemos parar de buscá-lo. 1 Crônicas 22, 19, parte A, diz: agora consagrem o coração e alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Então veja bem ali, esse texto está dizendo: agora consagrem o coração e alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Nós temos que consagrar a nossa vida ao Senhor para buscar de todo o nosso coração, para que Ele possa aceitar os nossos louvores, a nossa adoração e tudo que nós fazemos para Ele. Aí Ele vai receber, porque nós vamos estar fazendo de todo o nosso coração. Então precisamos buscá-lo de todo o nosso coração e consagrar todo o nosso ser ao Senhor, como está dizendo aí em 1 Crônica 22, 19. Conclusão. Irmãos, buscar o Senhor de todo o coração é a recomendação da sua palavra. O Salmo 105, verso 4 diz: buscai ao Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. É a orientação básica da palavra do Senhor, para que devemos buscar o Senhor continuamente, como diz aí o verso: buscai ao Senhor e sua força, buscai a sua face continuamente. Então nós temos que estar lutando
pedindo ao Senhor que nos dê essa capacidade de buscá-lo dia após dia, tentando ver a sua face através da nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que homem nenhum verá o Senhor e viverá. Moisés chegou a pedir a Deus para ver a sua face, mas Deus disse a Moisés: Moisés, homem nenhum me verá e viverá. Então, nós vemos a face do Senhor pela nossa fé, porque nós acreditamos na sua palavra, e nós buscamos então ver o Senhor pela nossa fé, ver a sua face pela nossa fé. Para buscarmos a Deus de todo o coração, exige renúncia da nossa vontade. Veja que Mateus fala, Mateus 16, verso 24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, queridos, para se buscar a Deus de todo o nosso coração, exige renúncia da nossa parte, da nossa vontade, porque a nossa vontade não nos permite buscar a Deus de todo o coração. Mas quando nós voltamos para Deus, pedindo ao Senhor a sua ajuda, como nós vimos nos versos anteriores, buscar a força do Senhor, Ele vai nos dar essa condição de buscá-lo em espírito e em verdade. E aí sim nós vamos conseguir ver a sua face pela nossa fé. Então ele mostra aí, dizendo, Jesus falando, né, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. A cruz é a nossa vontade e tantas outras coisas que estão diante de nós, que nós precisamos renunciar para podermos seguir ao Senhor. Essa é a cruz que nós temos para carregar. Se você não está disposto a renunciar à sua vontade para seguir Jesus, então não tem como você poder entrar no reino do céu. Eu quero estar deixando bem claro aí, que tem que haver renúncia. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e siga-me. Então, para seguir a Jesus e termos direito à vida eterna, nós precisamos renunciar os desejos da nossa vontade, da nossa carne. Senão, não vamos ter a oportunidade de entrarmos no reino dos céus. Do Senhor vem a nossa força para vencer todo o mal que vier contra nós. É o que diz aí em 1 Crônicas 16, o verso 11 diz: buscai ao Senhor e sua força, buscai sua face continuamente. Novamente nós estamos vendo aí a palavra do Senhor nos orientando, nos ensinando a buscar a presença do Senhor continuamente. Então, busquem o Senhor de todo o coração. Não deixe que esse mundo te envolva e que você não tenha a oportunidade de buscar ao Senhor. Então, busque ao Senhor enquanto é tempo, enquanto há oportunidade. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue seu juízo. Não fique pensando que depois da morte você vai ter a oportunidade de chegar à presença de Deus. Não, não vai. No livro de Hebreus fala, capítulo 9, verso 27, diz: depois da morte segue seu juízo, para prestar contas ao Senhor. Então, busque ao Senhor agora de todo o seu coração, enquanto você pode encontrar, enquanto Ele está perto, enquanto você vai ter essa oportunidade. Porque depois da morte não há mais como buscar ao Senhor. Segue-se ao juízo. E aí, no final, como diz a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 5, diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal do Senhor para prestar conta. Enquanto você estiver aqui, você pode fazer o que você quiser. Você tem o seu livre-arbítrio para fazer tudo o que você deseja e quer. Deus não vai te proibir. Só que você tem que lembrar que, quando você partir para a eternidade, no final você vai ter que se apresentar para prestar conta. E na prestação de conta é que vai haver diferença, vai fazer a diferença. Amém? Deus te abençoe e te dê a compreensão de toda essa palavra que nós acabamos
de refletir sobre ela. Nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa palavra, e que você que tiver a oportunidade de nos ouvir através dessa mensagem, busque o Senhor enquanto se pode achar, e busque de todo o seu coração. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar aqui falando, transmitindo essa mensagem para todos quantos tiverem a oportunidade de ouvir ela e assim colocar em prática no seu coração no dia a dia. Deus querido, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor é um Deus de maravilha, é um Deus que luta por nós e que nos concede, Senhor, a alegria de poder estar louvando e glorificando o teu santo nome. Por isso, meu Pai, nos ajude nessa caminhada, nessa jornada aqui na face da terra, e abençoa os novos amigos ouvintes. Ó Pai, abençoa o nosso país também, que está passando por esse momento de calamidade. Ó Deus, seja propício ao teu povo, Senhor, e salva o teu povo dessa pandemia, Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. Do Senhor vem o nosso socorro, vem a nossa força. Por isso nós clamamos ao Senhor: compadeça-te do nosso país e do mundo que está vivendo momentos difíceis na sua vida nesses dias, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia e compaixão. Nós te suplicamos, nós te oramos e imploramos a tua misericórdia em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos faça entender todo o seu propósito para as nossas vidas. Amém. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas. Flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como Rei Davi, quero te louvar. Senhor, em adoração, digno é de louvor, majestade santa.